Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, o versículo é o versículo de número 19. Vou estar lendo essa noite. Diz a palavra de Deus: Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a dor 10ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Vou ler o versículo 20. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai, volta-te, pois já sabe o que fiz contigo. Eu vou ler o verso 21 também. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou as juntas de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém, amados irmãos? Amém. Podeis assentar nesta noite, mas preste atenção o que o Senhor tem a falar ao teu coração nesta noite. Amém? Amados irmãos, nesta noite eu quero trazer uma mensagem com o seguinte tema: aprendendo com o chamado de Eliseu. O tema desta mensagem nesta noite é aprendendo com o chamado de Eliseu. Amados irmãos, nós sabemos que Elias, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi o antecessor de Eliseu. Nós sabemos que Elias, ele foi o antecessor de Eliseu. Então, antes de Eliseu ser levantado para o ministério profético, Elias era o profeta sobre Israel. E nós sabemos, amado irmão, aqui no mesmo livro que nós acabamos de ler, que quem levantou Elias foi o próprio Deus. No capítulo 17, a palavra do Senhor vai falar que Elias, ele era conhecido como o tisbita. Então não mostra a genealogia de Elias, não mostra a genealogia deste profeta de Deus. Mas nós sabemos que Elias, ele foi um grande profeta, ele é conhecido como o leão dos profetas. E nós sabemos, amado irmão, que Elias, ele teve um ministério brilhante. Nós vamos ver nas páginas das Escrituras Sagradas que Elias, ele teve um ministério profundo. Através da vida de Elias, no capítulo 17, nós vamos ver que quando ele se apresenta diante de Acabe, ele profetiza que não vai chover sobre Israel, e passa 3 anos e 6 meses sem chover. Nós vamos ver que Deus, no capítulo 17, ainda sustenta Elias no ribeiro de Querite. E Deus envia corvos com pão e carne, amado irmão, para sustentar o profeta naquele ribeiro. Ele comia ali dos alimentos que o corvo levava por providência de Deus e bebia da água do ribeiro. Depois a água seca, Elias, ele vai, amado irmão, direcionado por Deus, para a casa da viúva de Sarepta. E a Bíblia diz que ali, mais uma vez, acontece um milagre, porque a farinha da panela estava se acabando, o azeite na botija estava pouco. Mas Elias chegando ali, e aquela viúva fazendo um pão primeiro para Elias, Elias profetiza dentro da casa desta mulher, e a Bíblia diz que a providência do Senhor chega sobre a casa da viúva de Sarepta. Mas nós sabemos que após Elias ali passar por a casa da viúva de Sarepta, amado irmão, Deus dá a direção para Elias e diz assim: se apresenta diante de Acabe. Então já tinha se passado 3 anos e 6 meses, desde que Elias tinha lançado a sua profecia que não ia chover sobre a terra. Já estava 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra. Então Elias se apresenta diante de Acabe. A Bíblia diz que Elias fala para Acabe reunir os profetas de Baal no Monte Carmelo, porque ele iria ali fazer um duelo com os profetas de Baal, e o Deus que respondesse com fogo, na hora que eles fossem oferecer um holocausto, ali seria o Deus verdadeiro. A palavra do Senhor vai falar que ali, amado irmão, se reúne
450 profetas de Baal, com 400 profetas de Azera, e o texto vai falar que os profetas de Baal clamam a Baal, mas a Baal não responde com fogo, não consome o holocausto. Mas Elias ali preparando o altar do Senhor, o texto vai falar que ele clama ao Senhor, e Deus, amado irmão, responde com fogo e consome aquele holocausto. A Bíblia diz que o fogo lambe o altar, não fica pedra, não fica lenha, não fica carne no sacrifício, não fica nada, e Deus responde com fogo. A palavra do Senhor vai falar que Elias lança a mão dos profetas de Baal, e a Bíblia diz que ele mata sobre o Monte Carmelo. Mas não para por aí, amado irmão. A Bíblia diz que Elias, após derrotar os profetas de Baal, ele sobe o Carmelo ali, e a Bíblia Sagrada vai falar que ele começa a orar, ele começa a interceder, e aí ele envia o seu moço até Acabe e diz assim: olha, fala para Acabe que agora o Senhor vai mandar chuva sobre Israel. A Bíblia diz que Elias orando, ele pede para o seu moço subir no topo do monte. A palavra do Senhor vai falar que o moço sobe e não vê nada. Elias manda a segunda, ele não vê nada, manda a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, ele não vê nada, mas na sétima vez ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Então Elias fala: é daí que vai vir a chuva. A Bíblia diz que Deus manda chuva sobre a terra, assim como Elias tinha falado que iria chover, choveu. A Bíblia diz que Acabe estava em sua casa de inverno, amado irmão, ali próximo do Sinai. A Bíblia diz que a mão do Senhor era sobre Elias, e quando Elias, amado irmão, Acabe pega o seu carro e vai em direção à sua casa, a palavra do Senhor vai falar que a mão do Senhor era sobre Elias, e Elias consegue correr, amado irmão, e a velocidade de Deus é tão grande sobre a vida do profeta, que ele passa na frente da carruagem do rei Acabe. Mas a palavra do Senhor vai falar que após isso, amado irmão, Acabe faz saber a Jezabel tudo que Elias tinha feito com os profetas de Baal. Quem sabe Jezabel, amado irmão, antes de Acabe chegar na sua casa, pensava que quem tinha vencido eram os profetas de Baal, e quem estava mandando chuva sobre Israel era Baal. Mas quando Acabe chega lá, fala para ela o que Elias fez, que Deus tinha respondido com fogo. Acabe não se converte, Jezabel não se converte, Israel também não se converte verdadeiramente. E a palavra do Senhor fala que Jezabel manda um mensageiro até Elias e diz assim: assim como tu fez com os meus profetas, amanhã a essa hora me faça os deuses, se a tua cabeça não rolar como as cabeças do profeta de Baal. A palavra do Senhor vai falar, amado irmão, que Elias, ele estava esgotado emocionalmente, ele estava esgotado espiritualmente. Elias esperava que todo Israel se rendesse ao Senhor, voltasse a obedecer ao Senhor, largasse a idolatria, Acabe se convertesse, Jezabel entendesse que o Senhor verdadeiramente é Deus, porque ele tinha respondido com fogo. Mas não foi isso que aconteceu. Jezabel ameaça Elias, Elias se entristece. A Bíblia diz que ele vai até Berseba, deixa o seu moço, e ele vai rumo ao deserto. Chega no deserto, senta debaixo do pé de zimbro e começa a orar a Deus, pedindo a morte, dizendo: Senhor, já chega, eu não sou melhor do que os meus pais. Tira agora a minha vida, eu não aguento mais. Olha, Israel te deixou teus caminhos, derrubaram teus altares, mataram teus servos às espadas, e só eu estou sozinho aqui sofrendo, batalhando nesta luta. A Bíblia diz que Deus permite Elias ali fazer esta oração naquele momento de fraqueza, mas Deus não mata Elias, Deus não atende o pedido do profeta, mas Deus envia o anjo com pão, com água. Louvado seja o nome do Senhor, alimenta o profeta. A Bíblia diz que o anjo alimenta 2 vezes, e Elias come daquela comida, bebe daquela água, e com a força daquela comida ele caminha 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E a Bíblia diz que chegando ali ele entra em uma caverna, ele se isola em uma caverna, e fica ali dentro daquela caverna. Elias queria abandonar o chamado dele, o ministério dele, a caminhada dele. Ele se isola dentro daquela caverna por causa das perseguições, por causa do esgotamento espiritual, por causa do esgotamento emocional. Elias está ali dentro daquela caverna. Mas o texto sagrado vai falar que Deus não abandona o profeta dentro da caverna.
O texto sagrado vai falar, amado irmão, que Deus não abandona o profeta naquele isolamento. O texto sagrado vai falar, amado irmão, que Deus foi em contra a vida do profeta, mesmo ele tendo se isolado e tendo falado assim: já chega, eu não aguento mais, eu não posso mais, eu não consigo mais, estou esgotado, estou decepcionado, estou triste, estou angustiado, eu não quero mais, já chega, Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Deus não abandona o profeta e vai de encontro à vida de Elias dentro daquela caverna, porque Deus tinha um chamado poderoso sobre a vida de Elias e o seu ministério não se encerrava dentro da caverna. Deus, ele vai até o profeta dentro daquela caverna e diz assim: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Elias, o que você está fazendo dentro desta caverna? E a palavra do Senhor fala, louvado seja o nome do Senhor, que Elias diz assim: Senhor, eu tenho sido muito zeloso com a tua palavra, eu tenho andado em obediência ao Senhor, mas o Senhor está vendo o que a nação de Israel fez, o que o povo de Israel fez, Senhor. Mataram teus profetas, derrubaram os teus altares. Olha, eu fiquei sozinho e agora estão procurando tirar a minha vida, agora estão procurando me matar, agora estão procurando me silenciar. Aí a Bíblia diz que Deus chama o profeta para fora e diz assim: Elias, coloca-te de pé aqui nesse monte, sai para fora desta caverna. E a Bíblia diz, amado irmão, que quando Elias sai para fora da caverna, passa o vento, passa fogo, passa o terremoto, mas Deus não estava no vento, no fogo, não estava no terremoto, mas de repente uma brisa mansa e suave. Aí Elias percebe que Deus está naquela brisa. Aí Deus fala assim: fala mais uma vez, profeta, o que é que está se passando com você? O que é que está acontecendo? Abre a tua boca e fala mais uma vez. Aí Elias diz assim: Senhor, já basta, eu estou muito angustiado, eu estou muito triste. Olha, o Senhor tem visto a minha caminhada, a minha fidelidade ao Senhor. O Senhor tem visto o que eu tenho feito, o Senhor tem visto a minha conduta. Olha, Senhor, eu não aguento mais. Olha, os teus profetas mataram tudo, os teus altares derrubados, Israel está corrompido, o povo não se preocupa mais em adorar o Senhor, agora eles querem adorar a Baal. Eu fiquei sozinho e agora procuram tirar a minha vida. Aí Deus diz assim: olha, Elias, o teu chamado não se encerra aqui. Ainda eu tenho obra sobre a tua vida, ainda eu tenho missão para a tua vida. Olha, você vai sair desta caverna e vai seguir o caminho que eu vou te dar a direção. Sabe por quê? Porque você precisa fazer a obra, você precisa executar uma missão sobre a vida de 3 homens. Olha, Elias, você vai ungir Azael como rei da Síria, e também você vai ungir a Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E outra, Israel não pode ficar sem profeta. Olha, eu já vi um homem, eu já escolhi um homem, e este homem que vai ficar como profeta em teu lugar é o profeta Eliseu, é o homem chamado Eliseu, o filho de Safate de Abel, meu lar. Olha, Elias, tu também, tu está exagerando as coisas um pouco. Tu está falando que está sozinho, mas tu não está sozinho. Ainda eu fiz ficar em Israel 7.000 a que não se dobraram diante de Baal e não adoraram a Baal, não se renderam à idolatria. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia diz, amado irmão, que após Deus chamar Elias para fora da caverna e renovar o profeta ali, arrancá-lo daquele começo de depressão, a Bíblia diz que ele volta ativa, a Bíblia diz que ele volta a exercer o ministério profético, a Bíblia diz que ele se levanta de onde estava e ele, amado irmão, sai para cumprir a missão a qual o Senhor tinha entregado em sua mão. E ele saindo, amado irmão, ele partindo dali, o texto vai falar que ele acha Eliseu, é o primeiro homem a qual louvado seja o nome do Senhor e Salvador
Salvador Jesus Cristo fazia parte da missão de Elias, amado irmão, a qual Deus iria operar através desses homens. A Bíblia diz que ele acha Eliseu, louvado seja o nome do Senhor, filho de Safate, a que andava lavrando com 12 juntas de boi e diante dele, e ele estava com 1/10. E a palavra do Senhor vai falar que Elias passou sobre ele e lançou a sua capa sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, amado irmão, eu começo a pregar. O tema desta mensagem é aprendendo com o chamado de Eliseu. A Bíblia diz que Elias, saindo da caverna, irmão, a primeira pessoa que ele encontrou, que ele estava aqui na direção do Senhor para executar esta grande missão, é o profeta Eliseu. Antes, Eliseu não era profeta. Eliseu aqui era agricultor, e tudo indica aqui no texto que Eliseu, ele era bem de vida, amado irmão, porque ele estava ali com 12 juntas de boi. Então nós vamos ver aqui que Eliseu, ele era um agricultor que também ele era bem de vida. Aí nós vamos ver que quando Elias sai da caverna, ele se depara com Eliseu. Eliseu que está ali, amado irmão, arando a terra, está ali preparando a terra, está ali cuidando da terra, está ali, amado irmão, trabalhando na agricultura. Mas eu quero chamar, amado irmão, aqui a atenção dos amados irmãos, para o versículo de número 20, que diz a palavra do Senhor: então deixou este os bois e correu a Elias e disse-me: deixa beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai, volta, pois já sabe o que fiz contigo. Amado irmão, nós vamos ver aqui no texto que quando o profeta Elias encontra Eliseu, Eliseu está onde? Está no campo. Ele está ali trabalhando na agricultura. Ele está ali cuidando do terreno. Então o profeta Elias lança a sua capa sobre Eliseu. E o texto vai falar aqui, amado irmão, que Elias não lançou uma palavra sobre Eliseu. Ele passa por Eliseu, encontra Eliseu ali, porque Elias já sabia da chamada de Deus sobre a vida de Eliseu. Mas quando ele chega até o profeta, até este homem, até esse agricultor, nós vamos ver que ele não pronuncia a palavra. Ele lança a capa. E quando Elias lança a capa, aqui o versículo de número 20 vai falar, amado irmão, que imediatamente Eliseu, o agricultor, ele deixa os bois e corre após Elias. Ou seja, ele deixa os bois ali, deixa a agricultura, deixa a terra e começa a seguir o profeta Elias. Elias não lançou uma palavra. Elias não falou assim: Eliseu, me segue. Eliseu, estou te chamando para exercer o ministério profético. Eliseu não sabia o chamado que Deus tinha sobre a sua vida. Mas quando a capa foi lançada, o texto sagrado vai falar, amado irmão, que Eliseu automaticamente, rapidamente, ele deixa os bois e corre após Elias. Ei, amado irmão, Eliseu ali, mesmo trabalhando na agricultura, mesmo ali sendo homem de posses ali, quando Elias lança a capa, o texto vai falar, o texto vai dizer que ele deixa os bois, ele deixa os bois e ele não vai caminhando. Na Bíblia diz que ele corre após o profeta Elias. Então nós vamos ver aqui, amado irmão, a aptidão, nós vamos ver aqui a pressa, nós vamos ver aqui, louvado seja o nome do Senhor, a pressa que Eliseu atendeu o chamado profético. Nós vamos ver aqui que Elias não lançou palavra, não adulou, não bajulou, não foi
lançar a capa, Eliseu deixar os bois e sair correndo atrás do profeta Elias. Então sabe qual é a primeira lição a que nós podemos aprender com o chamado de Eliseu? Ei, precisamos, amado irmão, sermos homens e mulheres de prontidão para atendermos o chamado de Deus. Eu vou repetir mais uma vez: nós precisamos, amado irmão, sermos homens e mulheres de prontidão, esperto, atento para o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos, amado irmão, estar na sonolência espiritual. Nós não podemos, amado irmão, termos um leso espiritual sobre as nossas vidas, porque muitas vezes o Senhor, amado irmão, Ele fala conosco através da palavra, Ele fala conosco através do louvor, Ele fala conosco através, amado irmão, do sonho, Ele fala conosco, amado irmão, através de uma circunstância. E às vezes, amado irmão, se nós não tivermos conectados no mundo espiritual, nós não captamos que é o Senhor nos chamando. E quando o profeta Elias passa por Eliseu, ele só lança a capa, e ele lançando a capa sem dizer uma palavra, Eliseu falou assim: é Deus que está me chamando, é o Senhor que está me chamando. Ele deixa para trás os bois, ele deixa para trás a junta de boi, ele deixa para trás a roça, ele deixa para trás a agricultura, e ele não vai caminhando seguindo o profeta Elias. A palavra do Senhor vai falar que ele corre, a palavra do Senhor vai falar que ele se apressa, a palavra do Senhor vai falar, amado irmão, que rapidamente ele toma a atitude de responder o chamado de Deus sobre a sua vida. Ei, nós precisamos, amado irmão, sermos homens e mulheres de prontidão para atendermos o chamado do Senhor sobre as nossas vidas. Amado irmão, se nós tivéssemos a prontidão para Deus, da mesma forma que nós temos para o mundo, amado irmão, para as coisas do mundo, a obra de Deus era feita com excelência, a obra de Deus era feita com fidelidade, a obra de Deus era feita com excelência. Mas, amado irmão, nós precisamos, assim como o profeta Eliseu, assim como este agricultor, louvar-se o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sermos homens e mulheres de prontidão para atendermos o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Quando Elias passa por Eliseu, ele só lança a capa sem dizer uma palavra. E Eliseu já entendeu: meu Senhor está me chamando, e eu não posso perder esta oportunidade que Deus está me dando. Então ele deixa os bois e corre seguindo Elias. Amado irmão, louvar-se o nome do Senhor, para nós fazermos a obra de Deus, para nós termos prontidão, louvar-se o nome do Senhor, para servir o Senhor. Muitas vezes nós precisamos deixar os bois para trás, nós precisamos, amado irmão, sacrificar alguma coisa, louvar-se o nome do Senhor, nós precisamos deixar algumas coisas para trás, para nós termos essa mesma prontidão do profeta Eliseu. Ele não era nem profeta ainda, era um simples agricultor. Nós não vamos ver Eliseu aqui tendo experiência espiritual antes de Elias aparecer aqui na cena, mas ele, amado irmão, quando a capa é lançada, ele entende: a Deus me chamando, o Senhor está me chamando para exercer o ministério profético, o Senhor está me chamando para fazer a obra. Eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que deixar os bois para trás, eu tenho que deixar a agricultura para trás, eu tenho que renunciar os bois, eu tenho que renunciar as juntas de boi, para me seguir e com eficiência fazer a obra do Senhor. Amado irmão, muitas vezes o Senhor nos chama para a oração, para assim: filho, desce na oração, filho, desce no jejum, filho, lê a palavra, filho, faz mais a minha obra, busca mais a minha presença. Só que muitas vezes nós estamos apegados aos bois, nós estamos apegados aos bois, mas nós precisamos desapegar dos bois. Nós precisamos largar dos bois e correr, amado irmão, fazer aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Louvado seja o nome do Senhor, porque o teu tempo
tempo mais bem aplicado é nas coisas do céu, é nas coisas de Deus. O meu tempo mais bem aplicado é nas coisas eternas, porque as coisas aqui da terra vão ficar por aqui. Então nós aprendemos em primeiro lugar, amado irmão, que precisamos ser homens e mulheres de prontidão para atendermos o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto vai falar, amado irmão, que Eliseu, quando a capa é lançada, ele deixa os bois e vai correndo seguir o profeta Elias. Mas aí quando ele começa ali correndo ali, seguindo o profeta, deixou os bois para trás, ele está ali, Elias vê que Eliseu está correndo atrás dele ali, Eliseu está querendo exercer o ministério, Eliseu ali demonstrou prontidão, visão, foi rápido ali, louvado o nome do Senhor, eficiente o chamado. Eliseu começa a analisar, e olha para o profeta Elias e diz assim: olha, profeta, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Amado irmão, nós vamos ver aqui que o profeta Eliseu, antes ele não era profeta, ele era agricultor, mas quando a capa é lançada, ele já recebe sobre si o chamado profético. E aí quando ele deixa os bois e começa a seguir Elias, ele fala assim: profeta, deixa eu te pedir algo. Olha, eu vou atender o chamado, eu vou obedecer o chamado profético sobre a minha vida, mas profeta, tu permite eu voltar na minha casa e beijar o meu pai e a minha mãe, então eu te seguirei, eu exercitarei o ministério, o chamado que Deus tem sobre a minha vida, mas deixa primeiro eu abraçar, se despedir da minha família. Eu sei que vai ser triste, eu sei que eu não vou ter tempo tanto para o meu pai, para a minha mãe, para a minha família, mas eu sei que o chamado profético é assim mesmo, eu sei que a caminhada com o Senhor é assim mesmo. Me permite pelo menos eu ir abraçar e beijar, se despedir da minha família. Nós vamos ver aqui, amado irmão, o sofrimento de Eliseu aqui, por causa da família. Ele sabia, louvado seja o nome do Senhor, que o ministério profético iria ocupar muito tempo da vida dele. Ele sabia da dedicação que Deus queria do profeta ao seu chamado. Aí ele diz assim: olha, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Amado irmão, o tema desta mensagem é aprendendo com o chamado de Eliseu. E sabe, amado irmão, qual é a segunda lição que nós podemos aprender com o chamado de Eliseu? É que o chamado às vezes, amado irmão, louvado seja o nome do Senhor, implica decisões muito difíceis. A segunda lição a que nós podemos aprender com o chamado de Eliseu é que o chamado de Deus, o chamado profético, a obra de Deus, muitas das vezes implica em decisões muito difíceis. Como assim? Amado irmão, nós vamos ver aqui o coração do profeta ali triste, angustiado, porque ele tinha que voltar em casa, se despedir da mãe e do pai, para que ele exercesse em tempo integral o chamado de Deus sobre a sua vida. Então essa decisão para Eliseu não foi uma decisão fácil, mas se ele queria exercer, se ele queria ser usado por o Senhor, se ele queria exercer o chamado profético sobre a sua vida, ele precisava tomar essa decisão difícil. Ele precisava ali, amado irmão, se despedir da sua mãe e do seu pai, porque o chamado profético era um chamado, amado irmão, cansativo, exigia tempo, era um chamado de perseguição, de luta. E com a minha vida e com a tua vida não é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós exercermos o chamado de Deus, para nós exercermos o chamado do Senhor, muitas das vezes, amado irmão, implica em decisões muito difíceis.
Por causa do chamado, pessoas irão se levantar contra a tua vida. Vai haver situação, amado irmão, que você vai ter que decidir: é Deus ou é as pessoas? É Deus ou é as amizades? É Deus ou é a família? Ei, amado irmão, e Eliseu, aqui mesmo sendo decisão difícil, ele, louvado o nome do Senhor, agarrou o chamado profético. Ele agarrou o chamado de Deus sobre a sua vida. Então, amado irmão, a segunda lição que eu e você podemos aprender com o chamado de Eliseu é que o chamado muitas das vezes implica em decisão muito difícil. Ele falou: ei, profeta, Elias, eu vou te seguir, mas deixa pelo menos eu voltar na minha casa e deixar a minha mãe e o meu pai, depois eu te seguirei. Ou seja, é uma decisão difícil. Não é uma decisão fácil, mas, amado irmão, o chamado de Deus muitas das vezes implica em decisão muito difícil, em decisão muito severa. Louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por mais que a decisão seja difícil, eu e você temos que tomar a decisão de estar sempre com o Senhor, de estar sempre com Jesus. Importa qual seja a decisão, aqui eu e você devemos que tomar. Nós temos que tomar a decisão de agradar ao Senhor, de agradar a Deus, de estar na presença do Senhor, de dizer sim para o Senhor, e não para o mundo, e não para o pecado, e não, amado irmão, para as ofertas de Satanás sobre as nossas vidas. Eu sei que o chamado das vezes implica decisões muito difíceis, mas nós temos que tomar essas decisões em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a palavra do Senhor vai falar que Elias diz assim: olha, Eliseu, pode ir, vai lá, pode ir se despedir da sua mãe, do seu pai. Você pode voltar porque você já sabe, você abriu a sua visão espiritual, já sabe o chamado que o Senhor tem sobre a tua vida. Você já sabe o propósito de Deus sobre a tua vida. Você já sabe o que Deus tem preparado para você. Aí a palavra do Senhor vai falar que Eliseu volta. A palavra do Senhor vai falar que ele, amado irmão, ele voltando ali, ele toma as duas juntas de boi. E a palavra do Senhor vai falar que ele mata aqueles bois. A palavra do Senhor vai falar que ele cozinha a carne. E a palavra do Senhor vai falar que ele entrega, ele dá a carne ao povo. Ei, preste atenção aqui, amado irmão. Ei, Eliseu, quando ele volta, aquilo que ele trabalhava ali, aquelas juntas de boi, que ele estava ali trabalhando na lavoura, o texto vai falar que ele mata aqueles bois. O texto vai falar, amado irmão, que com os aparelhos, porque ele estava ali arando terra, com certeza, ali estava arando terra, estava mexendo na agricultura, estava com aqueles arados manual. Aí ele quebra a madeira dos arados ali, faz um fogo, amado irmão, mata os bois, cozinha a carne e faz ali um churrasco ali e dá a carne para os seus empregados, para aqueles, amado irmão, a qual estava ali trabalhando com ele. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, nós vamos ver aqui, amado irmão, aqui Eliseu, ele pega, mata aqueles bois ali, e se ele quisesse voltar a trabalhar com aqueles bois ali, ele não trabalhava mais. Se ele quisesse trabalhar com aqueles arados ali, ele não trabalhava mais. Por quê? Porque ele tinha matado os bois. E ele também, ele tinha quebrado os arados, ele tinha quebrado, amado irmão, os arados ali, tinha tocado fogo, e aí não tinha como o profeta Eliseu, não tinha como o agricultor Eliseu voltar mais para a agricultura. Deus estava chamando o agricultor agora para exercer o chamado profético, para ser um semeador, não apenas de feijão, ou de soja, ou de trigo, não. Deus estava chamando agora Eliseu para ser, então, um semeador do evangelho, da palavra. Deus
está chamando agora este homem para exercer o chamado profético. Então nós vemos aqui que o que é que Eliseu faz? Ele se desprende do passado. Como? Ele se desprende do passado, matando os bois e também quebrando ali os arados, tocando fogo e fazendo um churrasco para o povo. Então sabe qual é a terceira lição que eu e você podemos aprender com o chamado de Eliseu, amado irmão? Ei, nós precisamos desprender do passado para que a obra de Deus ela venha a ser feita com excelência. Eu vou repetir mais uma vez: se você e eu queremos fazer a obra de Deus com excelência, nós precisamos desprender do passado. Como assim? Eliseu estava se desprendendo do passado, amado irmão. Foi a mesma coisa que Bartimeu ele fez. Quando Jesus chama Bartimeu, o que é que ele faz? Ele dá um pulo, se coloca de pé, pega a capa de mendigo e joga fora. Para quê? Para ele não voltar mais a ser mendigo, para ele não voltar a depender de esmola. Então Eliseu, amado irmão, ele se desprende do passado para que ele viesse fazer a obra de Deus com excelência, para que ele viesse fazer a obra de Deus, amado irmão, ali com afinco, para que ele viesse fazer a obra de Deus ali, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, da forma que o Senhor tinha para ele executar. Ei, o texto vai falar que ele mata os bois, ele mola os bois, ele pega os aparelhos, toca fogo e cozinha carne. Ou seja, Eliseu não tinha um plano B. Eliseu, amado irmão, não tinha um plano B, falando assim: olha, eu vou atender aqui o meu chamado, se qualquer coisa não dá certo, eu volto para a agricultura, pego os bois, vou deixar os bois vivos, vou deixar os arados inteiros, qualquer coisa eu volto aqui, pego o arado novamente, pego os bois novamente, e a vida continua. Deixa esse negócio de exercer ministério profético para lá. Não, ele tocou fogo no plano B. E para eu e você, amado irmão, exercermos o chamado de Deus com excelência, nós precisamos parar de olhar para trás, nós precisamos parar de querer recuar, nós precisamos parar de olhar na direção errada. Ei, aquele que lança mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Ei, você já tocou fogo no teu plano B, você já já tocou fogo nesse plano B. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Para nós fazermos a obra de Deus com excelência, nós precisamos desprender do passado, nós precisamos desprender do passado. Ei, a Bíblia diz, amado irmão, que a nação de Israel foi destruída quando estava indo para a terra prometida. Por quê? Porque estava preso no passado, estava preso no Egito. E ele não lembrava da chicotada que levava no Egito, da humilhação que passava no Egito. Aí quando eles estavam no deserto ali, não conseguia ver a providência de Deus, não conseguia ver o agir de Deus, e tinham saudade do Egito. E o texto sagrado vai falar que diversas vezes em seu coração a nação de Israel voltou para o Egito. Precisamos cortar o vínculo com o Egito, precisamos tocar fogo no plano B, precisamos, amado irmão, desprender do passado, precisamos parar de olhar para o mundo, precisamos parar de olhar para as coisas temporais, precisamos parar de olhar, amado irmão, para as coisas do mundo e começar a olhar para a frente, e começar a olhar para Jesus, e começar a olhar para o céu, e começar a olhar para as coisas celestiais. Ei, Eliseu tocou fogo nos aparelhos e matou os bois e diz assim: ei, eu até agora eu fui agricultor, mas agora para frente nunca mais eu pego em arado, não vou arar mais terra, meu negócio agora é pregar o evangelho, é ir para cima, é ganhar almas para o reino dos céus, é fazer a vontade de papai. Então eu vou quebrar, vou tocar fogo no plano B, porque o meu negócio agora é com o Senhor, o meu negócio agora é com Deus, o meu negócio agora é cuidar das coisas eternas. Então, amado irmão, a terceira lição que nós podemos aprender com o chamado de Eliseu é que precisamos desprender do passado para servirmos a Deus com eficiência. Às vezes nós não rompemos. Aleluia. Às vezes o nosso chamado rompe porque nós estamos presos no passado. E o
quando nós nos prendemos no passado, nós paralisamos e não conseguimos ir para lugar nenhum. Eliseu, ele estava acostumado com a agricultura, ele era agricultor, ele sabia o que fazer, nunca tinha sido profeta. Ele não era uma experiência difícil, era algo novo na vida deste homem. Mas ele acreditou naquele que estava chamando. E a Bíblia diz que ele manda os bois, toca fogo no arado e assim: eu não volto mais para a agricultura. Meu negócio agora é com Deus. O Deus que está me chamando irá me capacitar. O Deus que está me chamando irá me preparar. O Deus que está me chamando irá fazer grande obra sobre a minha vida. Irá me capacitar para o ministério. Irá me capacitar para executar a sua obra e fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele toca fogo nos arados e cozinha a carne dos bois. E assim, pronto, vai dar certo, porque o Senhor é quem está me chamando. Mas, amado irmão, o texto vai falar aqui que aquela carne que Eliseu ele mata os bois, aquele churrasco que ele estava fazendo, ele não desperdiça aquela carne e joga fora. A palavra do Senhor vai falar que com aquela carne dos bois, ele alimenta aqueles trabalhadores, empregados que estavam ali ao serviço da agricultura. Aqui, amado irmão, era uma festa de ação de graça que Eliseu estava dando por aquilo que Deus estava fazendo em sua vida. Aqui Eliseu, ele estava fazendo um culto de ação de graça e se alegrando por ter se tornado um profeta, por ter se tornado um grande homem de Deus, por ter se tornado, amado irmão, um crente. Ele já era crente, mas Deus aqui estava exaltando Eliseu de agricultor, profeta. Então ele mata os bois, ele cozinha ali a carne, assa, louvado seja o nome do Senhor, e distribui para os seus empregados, se alegrando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Eliseu estava feliz, Eliseu estava agradecido por ter sido chamado por o Senhor. Amado irmão, presta atenção aqui. Aleluia. Em Israel tinham ficado quantas pessoas sem se dobrar a Baal? 7.000, varão. Tinham ficado 7.000 sem se dobrar, sem se render à idolatria. Mas entre esses 7.000, quem foi que foi escolhido para exercer o ministério profético sobre Israel? Pode falar, Álvaro. Foi o profeta Eliseu. Então, entre 7.000, amado irmão, Deus escolheu alguém que estava lá na agricultura. Deus escolheu alguém que, na visão do homem, daqueles que eram poderosos da época, jamais seria escolhido para exercer o ministério profético sobre Israel. Então, por causa disso, Eliseu se alegrou. Eliseu se alegrou. Quem sabe Eliseu está dizendo assim: meu Deus, é muito privilégio, todas as pessoas preparadas, tem 7.000 por aí, tem homens aí preparados, homens de coragem, homens que participaram da escola de profeta do Elias, mas o Senhor me escolheu para exercer o ministério profético. Então ele faz um culto de ação de graça, ele faz um culto de agradecimento ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, amado irmão, e sabe o que é que nós devemos aprender aqui? Eita, glória a Deus. Em quarto lugar, sabe o que é que nós devemos aprender, amado irmão? Ei, servir ao Senhor, se tornar servo de Deus, ser crente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é motivo de eu e você se alegrar na presença de Deus, é motivo de eu e você andarmos felizes, é motivo de eu e você
cantar, é motivo de eu e você, amado irmão, levantar a mão para o céu e agradecer ao Senhor, porque entre milhões e milhões de pessoas, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para ser um embaixador do céu, para ser um cidadão do céu. Ei, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para ir morar no céu, para fazer a sua obra, louvar o nome do Senhor. Mas muitas vezes, amado irmão, nós que somos crentes, nós não sabemos, nós não conseguimos enxergar o privilégio de que é eu e você sermos escolhidos pela pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Se nós tivéssemos uma ideia e entendemos, amado irmão, quão grande é o privilégio de sermos chamados pelo Senhor, diante das provações, nós não desistíamos, não murmurávamos, nós, amado irmão, não recuávamos, nós rejeitávamos o pecado, nós andávamos glorificando e bendizendo o Senhor em todo momento da nossa vida, em todo momento da nossa caminhada. Ei, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, amado irmão, por nós sermos chamados por o Senhor, por nós sermos chamados por Deus, assim como o profeta Eliseu se alegrou, fez um churrasco, fez um banquete, fez uma festa. Ei, é motivo de festa, de alegria, mesmo vindo as provas, as adversidades, as calúnias, as perseguições, é motivo de você se alegrar por estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque você tem o que mais ninguém tem. E o que é? É a salvação, amado irmão. A salvação da nossa alma, ela foi comprada a preço de sangue na cruz do Calvário. Então não existe bênção maior na face da terra do que o homem morar no céu, o homem não morrer nunca, o homem, amado irmão, tem uma vida eterna. Então, amado irmão, Eliseu, ele sabia o privilégio que era ser chamado por Deus para exercer o ministério profético na terra de Israel. Mas o texto continua. O texto aqui vai continuar e vai falar que após Eliseu ele matar ali aqueles bois, dar a carne ali para os trabalhadores, os agricultores. O texto vai falar que depois de fazer essa festa, ele vai, amado irmão, seguir a Elias. Ele vai seguir a Elias, só que aqui na última parte do versículo vai falar que ele fazia o quê? Vai falar que ele o Oi? Você não tem Bíblia não? Na última parte do versículo está falando que ele fazia o quê? O que era que ele fazia? Por dois. Isso. Ele seguia e seguia. Irmão, eu quero que os irmãos interagem. Quando eu perguntar, pode falar assim mesmo. Se errar, eu falo assim, não é assim não, é assim. Amém? Vai interagir para os irmãos não dormir. Amém, meus irmãos? Então, a palavra do Senhor vai falar que Eliseu, ele seguia Elias e ele se você não estiver acompanhando na Bíblia, eu estou falando aqui, você não vai captar muito. Por quê? Porque não está acompanhando na Bíblia. Então ele seguia o profeta Elias e o Então, amado irmão, nós vamos ver aqui que antes de Eliseu ele exercer o ministério profético, nós vamos ver aqui que ele era servo de... Era servo de quem? De Elias. Era servo de Elias. Antes dele ser profeta, irmão Leandro, antes dele exercer o ministério profético, Eliseu aprendeu o quê? A ser... Aprendeu o quê, varão? Aprendeu a ser... servir. Pode falar, não tenho medo não. Tenho medo não. Ele aprendeu a servir. E isso aqui é muito importante, amado irmão. Se nós formos olhar José lá no Egito, antes de ele ser colocado como governador do Egito, o texto vai falar que José aprendeu a servir
Ele passou por um período de escravidão. Ele foi servo de Potifar. Então, antes dele ser colocado no trono do Egito, nós vamos ver que José, ele aprendeu a servir. Antes de Davi também sentar no trono de Israel, a palavra do Senhor vai falar que Davi era o quê, amado irmão? Antes de Davi, ele sentar no trono de Israel, era o quê? Pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Então Davi, ele teve que aprender também a servir, para depois ser exaltado pelo Senhor. E aqui nós vamos ver, amado irmão, que Eliseu, ele seguia Elias e ele servia o profeta Elias. Então sabe qual é a quinta lição que nós podemos aprender, amado irmão, com o chamado de Eliseu, com o chamado deste agricultor que passou a ser profeta? É que antes, amado irmão, de nós exercer o chamado cristão, nós precisamos aprender a servir primeiro a Deus. Nós temos que aprender a nossa posição na presença do Senhor. Nós não somos mestre, nós não somos, amado irmão, dono da verdade, nós somos servo do Senhor. E também aprender a servir as pessoas, o obreiro, o pastor. Louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ele ser colocado como pastor, primeiro ele tem que aprender a servir. O obreiro, para ele ser levantado, amado irmão, a missionário, a pastor, a presbítero, ele tem que aprender a servir. Se nós, amado irmão, não aprendemos essa lição de aprender a servir, quando Deus nos exaltar e colocar lá em cima, nós vamos ser crentes arrogantes, nós vamos ser crentes que quer saber tudo, nós vamos ser crentes despreparados. Por quê? Porque o serviço, amado irmão, a humildade, ela começa no servir. E nós vamos ver aqui que quando Eliseu, ele é chamado para exercer o ministério profético, ele não vai logo de imediato ser profeta. Ele vai fazer o quê? Ele vai servir, ele vai aprender a ser servo. E muitas das vezes nós não passamos nesse teste. Nós, amado irmão, o homem, eu estou falando o homem em geral, nós não queremos servir, nós queremos apenas ser servido, nós queremos apenas estar em destaque, nós queremos apenas proeminência. Mas entenda uma coisa: o homem de Deus, a mulher de Deus, que aprende a servir, louvar seu nome do Senhor, quando é colocado no ministério, quando Deus exalta, quando Deus, amado irmão, chama para fazer a obra, ele faz a obra de Deus com excelência. A Bíblia diz que Jesus, ele era Deus, ele era o Filho de Deus, mas quando ele veio, ele não veio para ser servido. O texto vai falar que ele veio para servir. E nós vemos, amado irmão, que o ministério todo de Jesus era de servir as pessoas, era de servir a Deus, era estar ali, louvar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, servindo. O Evangelho de Marcos vai tratar Jesus como servo sofredor, vai tratar Jesus como servo, vai relatar que Jesus, ele era o servo ali que servia, ele era o servo ali que sofria por causa do pecado da humanidade, ele era o servo humilde. Então nós que estamos aqui, amado irmão, os obreiros que estão aqui nessa noite, os irmãos que estão aqui, eu também, nós temos que aprender esta grande lição com o profeta Eliseu. Antes dele ser colocado como profeta, ele aprendeu a servir, louvar seu nome do Senhor, Elias, e também servir a Deus. Louvar seu nome do Senhor, está em obediência a Deus e está também em obediência ao seu líder, ao seu pastor, ali ao seu profeta, que tinha chamado para exercer, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a caminhada cristã. Então Eliseu, ele serve para depois ser servido. E até mesmo quando Deus o exalta como profeta, coloca ele como profeta de Israel, Eliseu continua servindo ao povo, Eliseu continua servindo a Israel, Eliseu continua servindo ao Senhor. Então o tema desta mensagem é aprendendo com o chamado de Eliseu. E nós aprendemos em primeiro lugar, amado irmão, que precisamos
ser homens e mulheres de prontidão para atender o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Seja pronto para atender o chamado do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, para trabalhar na obra de Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos, amado irmão, que o chamado às vezes exige ou implica em decisões muito difíceis. Em terceiro lugar, nós aprendemos, amado irmão, que precisamos desprender do passado para servirmos ao Senhor com eficiência. Em quarto lugar, nós aprendemos, amado irmão, que nós servimos ao Senhor é motivo de alegria, é motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor. Nós aprendemos em quinto lugar que antes de nós exercermos o chamado cristão, sermos exaltados pelo Senhor, sermos levantados a um cargo dentro da igreja, sermos colocados no Senhor na obra, nós precisamos, todos nós precisamos aprender a servir. Então, amado irmão, nós vamos ver aqui que com o chamado do profeta Eliseu, nós aprendemos lições extraordinárias, nós aprendemos lições preciosas, e se que nós colocarmos em prática sobre as nossas vidas, nós exercitaremos um chamado com excelência na presença do Senhor. A Bíblia diz, amado irmão, que o profeta Eliseu, ele pediu porção dobrada do espírito de Elias, ele não largou o pé de Elias, e a Bíblia diz que Elias, ele realizou 7 milagres, mas Eliseu, ele realizou 14 milagres, e o último milagre que Eliseu, ele executou para completar a porção dobrada nos milagres, foi quando ele tinha sido enterrado, estava só os ossos. A Bíblia diz que quando foram enterrar um homem já morto, ele caiu, bateu nos ossos do profeta, e aquele homem ressuscitou. E a Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, Eliseu, ele foi um grande homem de Deus, e até depois de morto, os seus ossos provocou milagre na vida do homem que tinha morrido. Então, amado irmão, louvado seja o nome do Senhor, aprendemos essas lições, colocamos em prática sobre as nossas vidas, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração nessa noite. Vou orar abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver se os irmãos lembram. Qual o tema da mensagem? Aprendendo com o chamado de Eliseu. Bem, amado irmão? Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nesta noite, meu Deus querido, meu Deus amado, eu quero apresentar, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, na tua presença, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor, meu Deus querido, venha trabalhar, Senhor, sobre a vida, Senhor, desse irmão, dessa irmã, Senhor, sobre a sua casa, sobre a sua família, Senhor, e que nesta noite, meu Deus querido, meu Deus amado, esta palavra, Senhor, venha ficar, Senhor, implantada sobre os seus corações, Senhor, sobre a sua vida, ó Pai querido, nesta noite, meu Deus querido, meu Deus amado, que nós, ó Pai, o teu filho e a tua filha venham fazer, Senhor, papai, a tua obra com excelência, venham fazer, Senhor, a tua vontade com excelência, ó Pai, Senhor, venha exercer, meu Deus querido, a sua chamada com excelência, nesta noite, ó Pai, todo bloqueio, Senhor, contra o chamado do meu irmão, da minha irmã, Senhor, contra a sua família, a sua casa, meu Deus querido, aqui o Senhor venha lançar por terra, aqui o Senhor venha repreender, aqui o Senhor venha desfazer, Senhor, toda a muralha espiritual, Senhor, nesta noite, meu Deus querido, vem tocando, Senhor, sobre estas vidas, Senhor, vem repreendendo, Senhor, todo o mal, Senhor, vem arrancando, Senhor, a frieza espiritual, Senhor, vai arrancando, Senhor, o desânimo, meu Deus querido, vai, meu Deus querido, meu Deus amado, trabalhando, Senhor. Vai tocando, meu Deus querido, vai tocando o alvo da cabeça para dos pés, Senhor. Nesta noite, ó Pai querido, toda preservada do inferno, contra a vida desta mulher, deste homem, Senhor, contra a sua família, ó Pai querido, toda perturbação dentro dos lares, Senhor, briga, contenda, divisão, meu Deus querido,
a todo vício que tem entrado, Senhor, para querer oprimir, meu Deus querido, a que o Senhor venha lançar por terra. Eu profetizo, Senhor, a falência do reino das trevas, a troca, Senhor, com autoridade e com poder, a desfaz, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, toca com autoridade e faz, meu Deus querido, a Tua obra. Visita, Senhor, a família, papai, visita, Senhor, a família, meu Deus querido, vai dando vitória, vai libertando, vai curando, vai salvando, vai, Senhor, fazendo a Tua obra, todo o projeto do cão, todo o projeto do inferno, Senhor, nesta noite eu repreendo e lanço por terra, como andai a súpia, levantou que leve andai a súpia, em nome de Jesus, Senhor, lança por terra a toda muralha espiritual, a toda muralha espiritual, a toda muralha espiritual, a toda muralha espiritual, em nome de Jesus. Todo mundo diga, sai, em nome de Jesus. Amém, irmãos?